Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre.
Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Bora lá. Alma fraterna, alma fraterna, recorda os teus momentos infelizes, parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão e bombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa e já o céu forte, tombando troncos no chão, os animais pequeninos gritam pedindo socorro e vai descendo de morro em morro, cai a enxurrada correr, mais finda a borrasca enorme, mais finda choro da madrugada, em riscas dedos dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida, se atravessa as grandes provas na estrada em que a renovas, guarda a calma, motivação. Sofre, mas segue e caminha, vence a sombra que te invade. Se a hora é tempestade, é um novo dia amanhã. Mais finda a borrasca enorme, finda choro da madrugada, em riscas dedos dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Melhor sofrer no bem, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3,17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Emmanuel. Prece de Aniceto. André Luiz. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado,
sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos fazer o comentário de uma questão do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 2º, né, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Tá? Nós já vimos o capítulo 1, que tratou, né, dos espíritos, fala da origem, como que ele se apresenta, né? Depois, no capítulo 2, a encarnação dos espíritos, né? Quando os espíritos vêm para a vida física, como que isso acontece, a finalidade dessa encarnação e tudo mais. No capítulo 3, trata do retorno do espírito, né? A vida espiritual, quando ele deixa o corpo, quando a morte do corpo físico acontece, o espírito vivo volta para o mundo espiritual. E agora nós estamos no capítulo 4, estudando a pluralidade das existências, né? As várias existências que nós temos. E, especificamente, o tópico que nós estudamos é a reencarnação. Bem, a gente viu, né, no transcorrer da estudo sobre a reencarnação, que a reencarnação é uma oportunidade, uma bênção de Deus para o espírito poder ir crescendo, evoluindo, se transformando num ser melhor. A reencarnação dá a oportunidade do espírito de vivenciar experiências e, à medida que ele vivencia essas experiências, com as suas reações, as suas atitudes, ele vai se revelando, né, de fato, e vai aprendendo. Porque, como tudo tem consequência, se as ações são ações que levam os espíritos a cometer atitudes erradas, né, esses erros fazem com que os espíritos tenham como consequência sofrer a consequência do erro cometido, na proporção exata do que foi o erro cometido. Então, se eu cometo algo ruim para com alguém, o meu sofrimento vai ser na mesma medida do sofrimento que eu causei a alguém. Da mesma forma, se eu faço bem a alguém, a minha felicidade interior, né, vai ser tão boa na medida do bem que eu semeei, que eu fiz para alguém. Então, à medida que a gente vai se relacionando, nós vamos criando laços. E esses laços podem ser de amor ou de ódio. O objetivo da encarnação é construir cada vez mais laços de amor. Os laços de ódio são consequência de erros, que à medida que a gente vai reencarnando e reparando, né, toma consciência do erro e começa a reparar esse erro, a gente vai
se tornando um ser espiritualmente cada vez mais feliz, mais harmonizado com a lei de Deus e todos os mecanismos que a envolvem. Então, esse é o processo da evolução espiritual, né? A pergunta de hoje é a questão 170. E ela pergunta, o Kardec fez a pergunta aos espíritos da seguinte forma: em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Bom, né? Então está pensando, o espírito foi encarnando diversas vezes, evoluindo, aí chegou o momento da última encarnação. Ele vai passar por aquela encarnação, se ele for bem sucedido, evidentemente, essa será a última encarnação dele. Depois que ele passar por ela, ele foi bem sucedido, o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai se transformar de alguma forma, porque ele não vai precisar mais reencarnar. E aí os espíritos, né, nos trazem a orientação, e a gente viu isso quando a gente estudou a escala espírita, que nós nos transformamos em espírito puro. E aí, como espírito puro, que não tem mais imperfeição, nós não temos mais necessidade de reencarnar. Nós não precisamos mais vir ao mundo, sofrer provas, espiar erros, porque nós já não os temos. Nós já superamos todos nas encarnações anteriores. Nós conseguimos passar por todas as experiências necessárias para nos habilitar à condição de espírito puro, que é o destino de todos nós. Todos nós seremos espíritos puros. Nenhum de nós será diferente. Nenhuma ovelha se desgarrará do rebanho de meu Pai. Jesus já nos dizia isso. Agora, a gente viu que a quantidade de encarnações, reencarnações que precisamos passar para chegar a essa condição de espírito puro depende de cada um de nós. Não é igual para todos. Não existe assim uma quantidade. Eu vou reencarnar 1000 vezes e aí eu me torno espírito puro. Não. Cada espírito vai ter uma quantidade de reencarnação, porque cada um é um ser individual, que vai reagir de forma diferente às experiências que a vida, né, reencarnada vai lhe dar, e isso fará com que uns tenham mais necessidades de reencarnar para aprender mais, experimentar mais, e outros vão menos, vão suportar bem as provas, as experiências difíceis que porventura venham passar de uma forma resignada, uma forma humilde, uma forma determinada, e aí não vão necessitar reencarnar tanto. Então, é assim que se dá o processo da evolução. Nós, quando passamos por todas as experiências e não temos mais o que lapidar, o que experimentar, nós nos tornamos espíritos puros. Então, desse momento em diante, não tem mais necessidade de reencarnar, né? A não ser em condições especiais a gente reencarna. Não tem mais necessidade. Mas Jesus se colocou na condição de reencarnar para vir deixar para a gente o caminho que deveríamos percorrer. Um espírito puro. Há 2000 anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E ele, mesmo sem ter necessidade, não precisava mais reencarnar. Ele, como governador espiritual de todos nós, preocupados conosco, por amar a todos nós, querermos o nosso bem,
ele se dispôs a passar por uma experiência na carne, mais uma vez, para deixar exemplos. Porque Jesus não deixou só palavras. Jesus exemplificava. Jesus viveu o Evangelho. Ele curava, ele semeava bem, ele era humilde de coração. Então Jesus veio com esse espírito do nascedouro lá na estrebaria até a morte na cruz, sofrendo, sendo tristemente maltratado, mas nos amando mesmo assim. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então a gente vê esse Jesus, esse ser espiritual que não mais tinha necessidade de encarnar, se dispõe a vir entre nós, se submete ao processo reencarnatório para viver experiências que seriam o nosso caminho, a nossa diretriz, o nosso objetivo. Ele veio deixar para nós um caminho de luz para que a gente pudesse seguir. E a gente tem que ter muita gratidão por ele, por isso. Nesse momento, né, em que a gente vive a Páscoa, que a gente recorda Jesus em todos os momentos difíceis que ele passou no final de vida, mas que vem com esse sentimento de renascimento, né? Que isso possa inspirar a todos nós, que a gente possa entender a importância do tudo que ele fez por nós e buscarmos em nós a energia, a força espiritual necessária para progredirmos mais, porque é isso que vai trazer a felicidade para Jesus. Ele se sacrificou por nós porque ele queria nos ajudar. Passou por todo o sofrimento. Ele viveu por nós para que a gente pudesse, o quanto antes, nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos, e não necessitaremos mais reencarnar, mas seremos seres que trabalharemos na seara dele, semeando o amor, o bem, a humildade, a concórdia, a união. À medida que nós vamos nos tornando, nós vamos nos aproximando de Jesus e, consequentemente, de Deus. Então, esse é o caminho. Esse é o objetivo que a gente precisa buscar. Então, busquemos nos tornar espíritos puros o quanto antes. Nos esforcemos cada vez mais para combater os nossos defeitos e as nossas imperfeições, para atingirmos esse grau, essa condição de ser espiritual perfeito. E quando chegar esse momento, nós interiormente estaremos felizes, agradecidos a Jesus por ter nos deixado esse caminho iluminado para seguir, e o quanto antes estarmos mais ativos no trabalho do bem, ajudando outros espíritos, outros irmãos que necessitam de amparo, proteção, orientação. E aí, né, nós estaremos efetivamente integrados na obra de Deus, na seara de Jesus. Um abraço a todos, que Jesus continue nos inspirando e nos abençoando. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Muito boa noite,
queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria imensa poder estar com todos vocês aqui mais um dia, mais uma semana, podendo refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, pensando também, de uma certa maneira, a nossa existência, a nossa vivência ao longo dessa semana que está por iniciar. Hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo 1, iremos finalizá-lo, por melhor dizer, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está nos acompanhando, se também quiser acompanhar através do capítulo, é só olhar capítulo 1, o último tópico, é as instruções dos Espíritos no tópico A Nova Era. Nas semanas anteriores, a gente refletiu um pouquinho sobre a figura de Jesus, a presença do Cristo aqui na Terra, o seu papel, por assim dizer, enquanto aquele que veio cumprir, dar sentido e dar uma ampliação às leis de Moisés e às leis divinas para o nosso conhecimento. Depois, falamos um pouquinho sobre o Espiritismo, o Consolador Prometido, a terceira revelação, que vem nos trazer novas instruções, novas perspectivas, que vem, de uma certa maneira, também ampliar os ensinamentos que o Cristo nos deu enquanto aqui estava encarnado. Hoje, finalizando esse capítulo inicial, a gente falará sobre a nova era. Mas que nova era, porventura, será essa que o Evangelho nos convida a pensar, nos convida a refletir? Os judeus, à época de Jesus, esperavam um rei, esperavam alguém que viesse libertá-los da opressão do Império Romano, que viesse dar-lhes a terra prometida por Deus. E assim, eles esperaram que alguém chegasse, com uma grande legião de soldados, com grandes armaduras, grandes armas, imponente, e que a força tomasse o controle daquele momento social, daquele momento político ao qual eles estavam inseridos. Na verdade, quem chegou foi um simples filho de carpinteiro que estava junto às pessoas humildes do momento, que estavam juntos a todas aquelas pessoas que eram tidas como a margem da sociedade, ou até mesmo aquelas que estavam nem à margem mais estavam, já eram até mesmo considerados como pessoas mortas, mesmo estando ainda vivos, como era o caso dos leprosos. Jesus chegou tirando todas as expectativas daqueles que aguardavam alguém, materialmente falando, glorioso, imponente, forte. Ele se fez humilde desde o momento do seu nascimento, no momento do seu processo de crescimento e também dentro do seu processo de propagação das leis de Deus. E ainda hoje, mais de 2000 anos depois, nós tendemos a cometer ainda os equívocos dos judeus à época de Jesus. Ainda hoje, mesmo com conhecimento espírita, muitas vezes nós agimos, muitas vezes as nossas relações do cotidiano nos fazem esperar também por alguém que venha nos libertar desse mundo de provas e expiações. Nos faz colocar em terceiros na figura do próprio Jesus, por assim dizer, na figura de Deus, ou até mesmo na figura da espiritualidade como um todo, aqueles responsáveis por dar uma nova perspectiva à nossa existência, por transformar o mundo ao qual nós estamos inseridos, por transformar as nossas próprias vidas. Nós sempre esperamos por terceiros, apesar do conhecimento que nós temos. Mas quando o Evangelho ele coloca o tópico para a gente, a nova era, é uma outra perspectiva de reflexão que Kardec nos propõe, não só no Evangelho, como também na Gênese. Para aqueles que tiverem interesse, é só dar uma olhadinha no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, onde Kardec nos falará sobre o novo momento ao qual a humanidade está inserida, a partir da chegada da doutrina espírita. E o que esperar para esses momentos seguintes, aos quais estão inseridos o processo de transição planetária. Bom, meus irmãos, a nova era que
que o Evangelho nos convida não é um mundo onde alguém, como a figura de Jesus, como eu disse, virá nos libertar, nos livrar de todo mal, de todo equívoco, de todas as coisas ruins que existem. A nova era é um convite à mudança interna de cada um de nós que aqui estamos presentes. O Cristo inicia a nova era quando ele vem ao plano físico, quando ele está no meio de nós e ele nos convida que nós mudemos, que nós nos transformemos, que nós possamos agora deixar a perspectiva da vingança, a perspectiva do ódio, a perspectiva da falta de perdão, da irracionalidade, da ação ainda por desejos quase que animalescos, para que nós possamos pensar, perceber e entender que nós devemos agir no mundo a partir de uma lei de amor, de uma lei de um amor que é vivo, de um amor que é prático, através da prática da caridade. Jesus, quando aqui esteve, iniciando esse processo da nova era, nos convidou para olhar para dentro de nós. A doutrina espírita vem, depois, também nos convidar a olhar para dentro de nós. A nova era, a constituição de um mundo novo, que o Evangelho nos convida, parte não do externo para o interno, mas partirá, sim, do interno, de dentro de nós, da nossa condição íntima para o mundo exterior. Jesus, quando encontra Paulo à entrada de Damasco, para quem não sabe, ou para quem não lembra, Paulo foi um perseguidor. Paulo, enquanto Saulo de Tarso, era um líder do Sinédrio, foi um perseguidor voraz dos cristãos, e quando ele estava à busca de Ananias, direcionando-se à cidade de Damasco, ele encontra-se com Jesus. À entrada de Damasco, a luminosidade do Cristo deixa Paulo cego, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse convite que Jesus faz, naquele mesmo momento, Saulo percebe o erro ao qual estava cometendo e busca transformar a sua perspectiva de vida. A partir daí é o que nós conhecemos. Saulo torna-se Paulo de Tarso, torna-se o grande difusor, o grande propagador do cristianismo no mundo antigo, aquele responsável por fazer que a era cristã surja ao longo da esfera global. Jesus também, ao longo da humanidade, foi convidando outras pessoas, ao exemplo de Paulo, para que olhemos para dentro de nós. Então, meus irmãos, o primeiro ponto e o ponto central para pensar a nova era, para pensar o tempo ao qual nós estamos inseridos, não é olhar para o mundo, não é olhar para o outro, como o próprio Cristo disse, enxergando o cisco que existe nas ações, no olho daquilo ao qual nós estamos olhando. Ou seja, nós no mundo, nós na vida, não devemos olhar o cisco, o pequeno erro que o outro comete ao longo da vida. Mas nós devemos olhar, sim, os erros que nós cometemos em nosso cotidiano, os sentimentos, as emoções, os pensamentos que nós acarretamos a nós mesmos, que nós alimentamos em nós mesmos, o que nós praticamos no cotidiano. É essa mudança que nós devemos fazer. Porque isso fará com que nós consigamos externar todas essas mudanças. O Evangelho nos diz que a grande revolução que Jesus nos convida, para aqueles que assistiram a nossa live de quarta-feira, né? O Evangelho nos diz que a grande revolução que Jesus nos convida, ela é íntima, ela é pessoal e não externa, não material. Ela não é com armas em punho, não é se degladiando, não é entrando em conflitos uns com os outros, mas ela é pessoal, é nossa com nós mesmos. Somos os espíritos velhos que foram sendo construídos de forma grosseira ao longo da caminhada evolutiva, com esse novo espírito que deseja renascer, pautado na figura de Jesus, pautado no Evangelho do Cristo, pautado na lei de amor, de justiça e
de caridade. Conta-se na biografia de Agostinho de Hipona, ou de Santo Agostinho, como ele é mais conhecido, que ele nasceu em uma família cristã, mas que ao longo da vida ele tomou outros rumos, vivendo as experiências que a carne tinha a oferecê-lo, vivendo as experiências dos desejos, dos prazeres mundanos. Mas, num determinado tempo, Agostinho resolve voltar-se para essa perspectiva de uma vida cristã. E disse a biografia do santo, ou do espírito, Santo Agostinho, como é conhecido, que em um dado momento ele escutou uma voz a dizer: abre e lê, no sentido de abrir e ler o Evangelho. E Santo Agostinho, meus irmãos, abriu no livro de Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. E é um versículo que nos diz o seguinte: comportem-se assim, sobretudo reconhecendo o tempo decisivo em que vivemos. Já é hora de acordarmos do sono, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite está para acabar e o dia se aproxima. Portanto, joguemos fora as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Vivamos decentemente, como convém durante o dia, não em orgias e bebedeiras, não em devassidão e libertinagem, não em brigas e invejas, mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não busquem satisfazer os desejos da carne. Diz que Santo Agostinho, quando leu essa passagem, foi o que faltava para ele se tornar quem ele se tornou, o grande pai, por assim dizer, da Igreja moderna. Essa passagem, meus irmãos, escrita por Paulo de Tarso, em uma das cartas que Paulo escreveu, direcionada aqui às comunidades romanas, Paulo nos convida a perceber que o mundo agora é outro, que a perspectiva de vida sobre a qual estamos inseridas agora é outra. E não porque o mundo em si mudou, mas porque nós devemos mudar. A partir do momento em que temos contato com a figura de Jesus, com seus ensinamentos, não devemos titubear na vida, não devemos nos questionar se o seguimos ou não. A partir do momento em que temos contato com a figura do Cristo, com seus ensinamentos, a decisão tem que ser única: seguir a Jesus. Assim como ele convidou seus discípulos e os 12, sem pensar duas vezes, o resolveram seguir, nós também devemos fazer a mesma coisa. Só que a partir do momento em que aceitamos a isso, em que escolhemos a isso, coisas precisam ser mudadas, coisas precisam ser transformadas. Nós precisamos ser mudados e ser transformados. Nós precisamos agora parar, silenciar e observar: quem sou eu? Não para responder com palavras, com exemplos, quem somos, mas quem sou eu no íntimo? Quem verdadeiramente sou eu a partir do que eu penso e do que eu sinto? Quais são os meus desejos para a vida? Nós paramos para pensar isso, para refletir sobre isso? Quais os pensamentos que eu alimento no meu cotidiano? Quais os meus desejos? O que eu busco na vida? Quais são os meus objetivos para a minha atual existência? O que é que eu estou buscando? O que é que eu tenho para a minha vida enquanto propósito? E aí Paulo nos convida a pensar sobre isso, a entender que é necessário, a partir do momento em que estamos vinculados à figura do Cristo, mudarmos, transformarmos, deixar, como ele diz, para trás a figura das trevas, a roupa das trevas, ou seja, a roupa da ignorância, a roupa ainda de alguém que guarda ódio, que guarda rancor, e vestir agora as armas da luz. Nos vestirmos agora do amor, da fraternidade, da compreensão, da benevolência, da indulgência. Nos vestimos agora de alguém que olha para o outro e enxerga um irmão em evolução. De alguém que olha para si e enxerga um espírito em construção e em evolução.
Não mais Paulo nos convida, e é também o que os Espíritos nos convidam para entender essa nova era que ressurge a humanidade. Entender que chegou o momento de não mais viver pautado nos prazeres da matéria, nos prazeres da carne, mas pautado sim na existência do Espírito. Como eu costumo dizer, nós devemos estar no mundo, mas não pertencer a ele. Devemos experienciar uma série de coisas que existem na vida física porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas elas não devem ser nunca o sentido da nossa vida, o objetivo da nossa existência. Como o próprio Cristo nos disse, nós devemos coletar em nós os tesouros dos céus, porque eles ninguém rouba, nada corrói, nós não os perderemos. Quando desencarnarmos, não nos será perguntado quais os títulos que nós tivemos, quanto dinheiro nós tivemos, quais as roupas que vestíamos, qual a casa que morávamos, aonde trabalhávamos. Nada dessas coisas nos será perguntado. Mas nos será perguntado sim, o que nós fizemos para aqueles irmãos que cruzaram o nosso caminho e que de nós necessitávamos. Os pequeninos, como nos disse tanto Jesus, que a eles nós fizemos. Isso dirá quem nós fomos na vida e quem nós continuaremos a ser ainda por um longo tempo. Então, meus irmãos, a nova era que o Evangelho nos convida a pensar, a nova era que Jesus veio a abrir para todos nós, a nova era que Paulo também nos convida a pensar através dessa passagem da sua carta aos Romanos, é uma nova era que surge primeiro em nós. É uma nova era que surge primeiro da nossa condição de acessar o reino de Deus que existe em cada um de nós. É uma nova era que perpassa a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral, que perpassa o nosso permitir surgir de uma nova pessoa, de um novo espírito. E a pergunta que fica para todos nós, para reflexão nesse momento, e para reflexão ao longo dessa semana que se irá iniciar. O que eu estou alimentando em meu íntimo? Quais são os meus desejos, os meus desígnios? Mas, acima de tudo, o que eu venho fazendo ao longo da minha vida? Venho vivendo e existindo como se a vida fosse apenas essa? Como se com o túmulo tudo encerrasse? Usufruindo de prazeres da carne? Não perdoando, não amando? Ou eu já venho buscando ter cotidianamente em minha vida uma perspectiva pautada pelo entendimento de que sou um espírito imortal, de que o túmulo, de que a morte é só um estágio da própria vida, e de que todo aquele que cruza o meu caminho é um irmão, independente do que aconteça em nossas relações, e que eu devo a ele respeito, compreensão e auxílio no meu cotidiano. Bom, meus irmãos, essa é a nossa pequena reflexão do Evangelho na noite de hoje. Que possamos pensar um pouquinho sobre essa perspectiva de que a nova era, a transição planetária, como nós conhecemos, não irá surgir de fora para dentro, mas sim de dentro do nosso íntimo para depois o externo da nossa vida. Que ninguém caminhará por nós, que ninguém transformará nada por nós, mas que apenas nós poderemos caminhar a nossa própria vida e transformar o nosso próprio percurso. Pensemos sobre o que estamos fazendo, o que estamos alimentando e o que estamos estruturando, pois isso dirá muito sobre quem somos e sobre quem desejamos ser ao longo da nossa caminhada. Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar e estar conosco nessa semana que irá se iniciar. Muito obrigado pela sua escuta, pela sua presença, e fica aqui o convite para a próxima quarta-feira, às 19h40,
que receberemos aqui em nosso canal a nossa irmã Ciomara Oliveira, que já esteve aqui outras vezes, que estará conosco falando sobre os convites que Jesus nos fez e nos faz ao longo de todas essas nossas existências enquanto espíritos no percurso evolutivo. Você possa estar conosco na quarta e também no próximo domingo em mais uma reflexão do Evangelho. Muito obrigado pela sua presença e até mais. Tchau, tchau. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores
ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.